o tema, você quando entrou aqui, não sei, alguém ficou sem receber esse panfletinho quando passou pelas portas? Se você não recebeu, levante a sua mão, a gente vai providenciar aqui alguém leve um esboço para você. Além do esboço, onde você pode acompanhar a mensagem, no verso tem todas as informações do que está acontecendo na semana da igreja e no mês da igreja, tá bom? Então, o tema de hoje da mensagem é o que fazer com os seus sonhos. Ou ainda, o que fazer quando se tem sonhos. É muito importante sonhar, amados. É muito importante porque o sonho é o start das coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Eu lembro, muitas vezes eu acordava de manhã com a Arlene e a Arlene começava a contar sonhos para mim. Ela disse, você não sonha? Eu disse, eu não lembro. Se sonhei, não lembro. E ela contava 1, 2, 3, 4 sonhos às vezes. Eu dizia, meu Senhor. Mas também durante o dia eu sonhava acordado. Talvez seja por isso que eu não sonhava dormindo. Eu sonhava tudo acordado. Eu sou muito de sonhar acordado. Eu fico sonhando a igreja, eu fico sonhando as coisas, eu fico sonhando coisas. Eu falo coisas, às vezes até falo, e hoje na mensagem vou mostrar, muitas vezes a gente não deve de falar, mas eu falava. Né? Mas tem um sonho que está para se concretizar agora. Amados, nós estamos orando e vamos começar a conversar essa semana. Talvez vamos ter uma faculdade teológica aqui na Aba, um campus de uma faculdade. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E mais, estamos conversando também internacionalmente, para ela dar diploma nacional e internacional. Aí se diz você missionário lá no Cafundó do Judas, lá vai valer o teu diploma, porque vai ser um diploma internacional. Mas esse foi um sonho que tem gente que ouviu falar desse sonho há mais de 20 anos. Eu dizia, nosso sonho, né? E vai acontecer? Vai. Lógico que a gente tem que fazer muitas coisas para os sonhos acontecerem. Então, hoje eu quero... Talvez você seja uma pessoa como eu, que sonha muito. E você diz assim, mas o que eu faço com isso tudo? Então, hoje nós vamos ver o que aconteceu na vida de um rapaz na Bíblia que sonhava. E o que aconteceu com ele, nós vamos aprender alguma coisa através dessa história. Eu peço que você me acompanhe lá em Gênesis 37. Nós vamos ler do 5 ao 11. Há muitas palavras a respeito disso e nesse tema, mas Deus me deu algo simples, mas eu acho que vai ser muito importante nós compartilharmos isso juntos. Eu vou ler aqui. Diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Como se não bastasse, teve ainda outro sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso iremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu quero dizer para você que ter sonho pode ser muito perigoso. Ter um sonho pode ser algo que atrai sobre a sua vida provações. Você vai ter que ser testado. Você vai passar por experiências por causa de sonhos. Sonhos são perigosos. O sonho de Deus para a sua vida pode despertar inveja, ciúmes dos que se acham melhores que você.
As pessoas que não conseguem te ver como alguém importante, elas vão dizer, mas esse cara, que sonho é esse? Quem ele pensa que ele é? Lembram? Até o pai diz, porventura nós vamos. Os irmãos dizem assim, você está achando que você vai reinar sobre nós, dominar sobre nós? Quem você está pensando que você é, moleque? Sonhar é perigoso porque o sonho traz sobre nós expectativas divinas muito grandes, mas traz sobre as pessoas que nos rodeiam também uma desconfiança de nós. Elas nos analisam, elas nos julgam. Bem-aventurado quando a gente acha alguém que a gente divide o sonho e a pessoa diz, nossa, que legal, você já viu isso? Mas a maior parte das vezes, quando você compartilha um sonho, você atrai sobre você o ódio de algumas pessoas. Imagine, se isso já é problema, ter outro sonho pode tornar a situação ainda pior. Os sonhos fazem algumas coisas com a gente. Primeiro, ter um sonho que confirma realmente aquilo que você está sonhando. Você já imaginou? Você sonhou e você disse, Senhor, será que é verdade? No outro dia ele dá um sonho igualzinho, ou um sonho maior, ele amplia, como ele ampliou no segundo sonho de José. Ele ampliou a abrangência da graça e da glória de Deus no sonho dele. Você vai ser maior ainda, até teu pai e tua mãe agora vão se prostrar diante de você. Talvez você tenha um sonho ministerial e ele está enterrado aí, você está com medo de sonhá-lo. Eu quero te dizer, depois de todos esses dias, inclusive, essas ministrações do pastor Mário Rui estão disponíveis no YouTube. Por favor, assista, se você não pôde vir, assista. O que nós queremos desenvolver nessa igreja é a liberdade de você ser usado por Deus. Você pode sonhar nessa igreja. Há sonhos também, e eu creio, aqui é meu julgamento, não é uma doutrina bíblica, minha ideia. Há sonhos que nós não devemos de compartilhar. Há coisas que você não precisa contar para os outros. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque é Deus falando sobre o nosso futuro. Às vezes Deus tem que revelar algo para nós. Porque nós desanimamos facilmente. Veja, Paulo estava numa viagem, o barco começou a ser agitado, começou a desmanchar o barco. Estava tão perigoso que o barco começou a desmantelar e todo mundo começou a ficar apavorado. E ele disse, não se preocupem, tudo vai bem, Deus falou que eu vou até Roma. A revelação de algo no futuro, às vezes, está ali para te confirmar, não importa o que você está passando agora. O projeto de Deus está te esperando lá na frente. O que Deus tem preparado para você, muitas vezes Ele lembra, Ele mostra para você, não para que você conte para os outros, mas para que você saiba aonde Ele quer que você chegue. O perigo disso daí, de nós não guardarmos isso do coração, de nós contarmos, é que nós podemos despertar nas pessoas. E olha que é o que aconteceu com José. Quando ele contou os sonhos, seus irmãos odiaram ele. Eles já tinham raiva dele, porque ele era o queridinho do papai. Todos ganharam uma túnica branca. Ele ganhou uma colorida. Aí ele sonha que ele é melhor que os outros. Daí os outros dizem, mas o que esse cara está pensando que é? Suscitou um ódio nas pessoas. Uma das coisas, não sei se você já teve essa ideia de você chegar no trabalho onde você tem, você diz, puxa, se a empresa fizesse isso, eu estou criando, estou orando aqui, eu estou pensando em ir lá falar com o chefe, de fazer isso. Aí você compartilha isso, Deus estava te revelando aquilo. Aí o cara ouve e vai lá no chefe antes de você. Como se fosse dele a ideia. Não sei se você já viveu isso, eu já vivi isso. Eu já vivi isso até no ministério. Eu lembro no começo, quando a gente começou a igreja, e eu compartilhava às vezes numa reunião com algumas pessoas, assim, de outras igrejas que estavam começando como a gente. E eu dizia assim, nós tivemos uma ideia de fazer isso. Ela ia lá e fazia antes. Eu disse, nossa, aquela igreja lá fez aquele culto, ninguém sabia. Deus falou que era para nós fazermos, daí ele já tinha feito. Aí Deus disse, viu, não era para compartilhar, era para você guardar no coração. Ou o que é pior, as pessoas ouvem o teu sonho, vão fazer o que
os irmãos de José fizeram. Vamos boicotar esse negócio. Nunca vai acontecer isso. As pessoas não vão compreender teus sonhos. Deus está mostrando para você, saiba com quem compartilhar, amado. Não compartilhe coisas de Deus com qualquer pessoa. Compartilhe com o seu discipulador, com o seu líder, mas não fale com muita gente. Fale só com alguns. As pessoas vão querer te ultrapassar, vão querer chegar na tua frente, vão querer fazer o que Deus revelou para você. Mas não foi para eles, não era para eles fazerem. Aí o diabo se aproveita disso, e por isso que tem tanta igreja hoje, ou tantas pessoas dizem assim, igreja? Não quero nem ver igreja. Por quê? Porque os ladrões de sonhos fazem coisas que afastam as pessoas do reino de Deus. Deus te deu um sonho para ganhar almas, e uma pessoa copiou o teu sonho, fez antes de você e fez errado, e afastou almas. Aí as pessoas não querem igreja. Quando você implanta o sonho, elas já não querem mais vir na igreja, porque elas foram decepcionadas antes. Então tem coisas da tua vida que você não tem que contar para ninguém. Fique em oração. Eu lembro de Maria, na Bíblia diz que o anjo Gabriel falou com ela, e ela guardou tudo aquilo no coração. Ela não contou para ninguém, nem para os pais. Ela disse, olha, eu quero ir visitar a Isabel, a minha prima. Aí ela foi lá para Isabel, ela chegou na Isabel, ela não queria falar nada, mas aí a Isabel abriu a porteira da casa dela e olhou para Maria e disse assim, oh, salve agraciada, começou a cantar e adorar a Deus, porque o Espírito de Deus revelou. Compartilhe as coisas de Deus só com as pessoas para quem Deus revela que você é o agraciado do sonho, que você é a pessoa escolhida para aquele propósito. Isabel se alegrou tanto, até o João Batista começou a dançar um rap lá dentro da barriga dela. Ela disse, meu filho se moveu dentro do meu ventre de alegria, de que o meu Salvador está dentro de você. Olha só, compartilhe teus sonhos com pessoas que vão compreendê-lo. Outra coisa interessante para nós aprendermos com essa situação, nossos sonhos, por causa dos invejosos, por causa dos que nos odeiam, porque Deus nos escolheu. Sabe, amado, a gente não vive tanto isso aqui no Brasil, e quando a gente vive é de uma forma mais camuflada. Mas imagine você se converter a Jesus num país muçulmano. Tem uma historinha que se diz atrás do sol, acho que é, né? Por trás do sol. O menino recebe Jesus. A família despreza ele. Ele tem uma Bíblia escondida em casa. Descobrem a Bíblia, o pai o agride, expulsa ele de casa. Por causa de Jesus. Nós não vivemos isso, mas mesmo que a gente não viva numa escala tão grande, nossos sonhos atraem sobre nós provações. Podem nos custar viver experiências muito duras e difíceis. Mas é isso que valoriza o resultado final. Uma coisa que é muito barata perde o valor. Até celular do Paraguai. Mas, cara, é original, mas aquele não tem tanto valor quanto aquele que você tem que pagar 220 doses, né? Meu celular, minha vida. Custou caro, tem valor. A gente dá valor para as coisas que nos custam algumas coisas. Aquilo que não nos custa nada não tem valor. Então, muitas vezes, quando Deus quer que você aprenda a valorizar aquele sonho, Ele vai te dar experiências duras pelo teu sonho. Foi o que aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Estas experiências, por mais duras que sejam, elas vão servir para nos preparar. Elas nos levarão ao nível do sonho. Porque muitas vezes nós sonhamos, mas não estamos preparados para aquele sonho. Nós não temos ainda o entendimento do poder de Deus a ser revelado naquilo. Nós ainda não podemos compreender a grandeza do que Deus quer fazer com a gente. Então as provações começam a produzir em nós um pesar. Tiago diz assim:
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tem mais uma passagem em Romanos ali, mas eu vou ficar com essa de Tiago, só para a gente ir caminhando. Olha que experiência dura que José viveu. Um dia o pai disse: filho, vai ver se teus irmãos estão lá no campo. Eles devem estar lá em tal lugar, cuidando das ovelhas. Ele foi para aquele lugar que o pai dele disse: ó, lá teus irmãos estão. Os irmãos dele eram tão falsos, tão sem vergonha, que nem tinham avisado para o pai que eles não iam para lá, eles foram para outro lugar. O pai não sabia onde eles estavam. Filhos que não têm transparência com os pais é um problema. Aquele filho que o pai diz: onde é que você estava? Ele disse: ah, estava por aí. Não, diga onde você estava. Seja verdadeiro, seja franco. Primeiro sinal de que você não vale nada, que Deus não pode te dar sonhos, é quando você não é fiel com as pessoas que estão à sua volta, com a sua liderança, com seus pais, com a autoridade sobre a sua vida. Mentiram para o pai, enganaram o pai. José chegou lá e disse: meus irmãos não estão por aí. Ele disse: não, eles foram lá para aquele outro lado. E ele foi chegando lá para o outro lado. Você lembra como é que eles receberam José quando ele foi chegando? O que eles disseram? Ah, lá vem o sonhador. E já se encheram de ódio entre eles e começaram: vamos matá-lo. O irmão mais velho disse: não, de jeito nenhum. Vocês não vão tocar na vida dele. Que é isso que vocês estão pensando? Vamos atrair uma maldição sobre nós, matar o nosso próprio irmão. Então não vamos matar. Vamos jogar ele na cova. Tiraram a túnica bonita dele. Disseram: com a túnica ele não vai. Vai ficar sem essa túnica. Sabe, uma coisa interessante. O invejoso, muitas vezes, ele quer o que você tem. Mas muitas vezes, quando ele não consegue ter o que você tem, ele quer que você não tenha aquilo que você tem, porque ele não pode ter também. Aí jogaram ele na cova. E ele sentadinho na cova, preocupado com o que estava acontecendo, disse: meus irmãos estão doidos, o que eles estão fazendo? Aí ele começa a ouvir e dizer assim: sabe da coisa, vamos matar um bode, vamos sujar essa roupa de sangue, vamos rasgar essa túnica aqui, e vamos dizer para o nosso pai que ele morreu, que uma fera do campo matou, e vamos vender ele para aquela caravana de egípcios que está passando ali, os ismaelitas que estão passando ali. Vamos vender para os ismaelitas. E ele lá dentro da cova disse: meu Deus, como vai se sentir meu pai ao ouvir essa notícia? Pessoas verdadeiras se preocupam com o que os outros vão sofrer, com o que os outros vão sentir. As pessoas que têm sonhos de Deus se preocupam com os outros. Quem não tem sonho de Deus não se preocupa com ninguém, não se preocupa com nada, nem com o fim que eles vão ter. Está indo para o inferno, mas não dane-se o mundo, não está aí nem aí. Eu prefiro acreditar que vai acabar tudo e não tem céu, não tem terra, não tem inferno, vai ser assim mesmo. Não, vai ser como Deus falou que vai ser mesmo. Mas eles preferem viver assim, sem compromissos com verdades. Mas quem tem sonhos de Deus tem compromisso com a verdade. Venderam ele. Aquela caravana tinha camelos, né? A Bíblia diz que vinha vindo nos seus camelos uma caravana de ismaelitas. Então os ismaelitas disseram assim: nós compramos o José, o filho de Jacó, vamos dar o melhor camelo para ele e nós vamos caminhando até o Egito. Não foi assim? Não, amarraram ele. E lá foi imagine. Você pode dizer assim: ah, mas eles moravam naquela parte mais sul ali do deserto. Era só passar pela faixa de Gaza, passar pelo norte ali, daquela península do Sinai. E daí já estaria no Egito. Amado, só que aquilo ali, a pé devia dar uns 2 meses, talvez 1 mês e meio de viagem. Andando no ritmo do camelo. E lá estava o Josézinho atrás do camelo, no deserto, com os pés refrescados pela areia do deserto.
com o sol escaldante fazendo com que a viagem fosse maravilhosa. Sonhos podem custar estas coisas para nós. Aí foi vendido numa casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, nunca desista dos teus sonhos. Esteja sempre focado no teu sonho. Quando alguém tem um chamado de Deus, quando alguém sabe o que Deus espera dele, mesmo que vá como escravo para algum lugar, logo ele se posiciona. E eu quero deixar uma mensagem para nós aqui cristãos. Você tem que ser o melhor funcionário da empresa onde você trabalha. Os outros têm que olhar para você e dizer assim, meu, esse crente, eu não gosto dele, eu não gosto desse negócio de crente, estou assim com crentes, mas eu tenho que admitir uma coisa, esse cara é bom. José tinha um sonho, ele disse assim, meu, se meus irmãos chegarem na casa desse senhor um dia, vindo para o Egito para negociar, eles vão se abaixar diante de mim, mas eles não vão se abaixar diante do lavador de banheiros. Então eu vou trabalhar, eu vou conquistar nessa casa. E ele começou a se dedicar, e começou a mostrar que ele conhecia, que ele sabia administrar, que ele sabia fazer as coisas. Ele era um bom servo, ele obedecia à ordem do seu senhor, ele fazia todas as coisas. De repente o dono da casa, sabe de uma coisa? Filho, você vai ser o meu mordomo principal. Quero te dar um alerta. Cuidado com as propostas que te afastam dos teus sonhos. Lá nesse lugar onde ele estava como mordomo, ele estava muito bem, ele era o gerente da propriedade. Ele era o gerente dos negócios de Potifar. Potifar era um homem de um alto escalão do exército, era um homem que tinha posses, que tinha, naquela época, eles eram conhecidos pelo que eles tinham, que quanto mais próximo do rei, mais próspero era a pessoa. E José estava lá comandando tudo, e a mulher do Potifar olhou assim, tadinho, meu marido está velhinho, é um egípcio feio, estou aqui com esse monumento hebreu na minha casa, menino inteligente, capa da revista Cláudia, Casa Cláudia, não é Casa Cláudia, é Cláudia, não sei como é que é o nome da revista, Marie Claire, Caras, saiu na Caras da última, né? O cara é, meu, Giannichini é a sola do sapato dele. Vocês dizem, o Giannichini é antigo. Pá, mas o José era bem mais antigo que o Giannichini, né, irmãos? E ela pensou, vou dar em cima dele. E ele pensou, meu, isso pode ser bom. Ela é uma mulher bonita, nossa. Ela disse, ninguém vai ficar sabendo, é só nós dois. Ele disse, pode ser bom, mas isso pode me tirar dos sonhos de Deus para a minha vida. Eu não quero. Amado, qualquer proposta desse mundo nunca vai ser melhor do que os sonhos de Deus para você. Não quero. Você não quer? Arrancou a roupa dele, teve que sair correndo e começou a gritar, mentiu. De novo? Meu, que mania que eles tinham de fazer esse piá sofrer. Estava lá de novo numa condição, chegou o seu senhor, ela disse, olha, ele tentou me agarrar. Tudo mentira, mas ele é um tipo de Cristo. Foi acusado falsamente, mas como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. José não se defendeu. Ele já tinha sido vendido por 20 moedas de prata, outro tipo de Cristo, outra semelhança com Cristo. E agora ele estava sendo traído e acusado injustamente, como Jesus. Mas ele aceitou. Ele ficou em silêncio. Ele disse, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas não é para entender mesmo. É para crer. É aí onde muitos de nós tropeçam na fé, porque nós queremos entender, e fé não é entendimento. Fé é crença. Fé é uma certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir, mesmo que eu não entenda nada do que ele falou. Foi providencial aquela propaganda do Pentecostes com o Drummond, quando ele fala do Abraão. Abraão não tinha Bíblia para ler, não tinha pregadores para pregar para ele.
Ele só teve uma ordem de Deus, mas ele creu dentro dele. Ele foi chamado de pai da fé. Fé é acreditar. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde que é? Não interessa, vai indo. Eles, não vou, enquanto tu não me mostrares. Não, eu vou. Pegou tudo e foi. Isso é fé. José estava na mesma condição. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu não pequei contra ti. Eu não me desviei do teu propósito. Eu vou ficar firme. Não importa quanto isso vai me custar. Fui vendido de novo. O diabo sempre vai agir, amado, na tua própria cobiça. Lembra? Eu posso dizer para você, isso não está escrito na Bíblia, mas em cima desse ensino bíblico eu posso dizer para você, José olhou para aquela mulher. Ele deve ter dito assim, nossa, nunca vi uma mulher tão linda na minha vida. O diabo pensou, é essa que eu vou usar. O diabo sempre vai agir na tua cobiça, ele sempre vai agir naquilo que o teu coração está pendido a fazer. Mas mantenha o foco no sonho de Deus para a sua vida. Diz a Bíblia assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. José olhou e disse, mas eu não vou dar lugar para a cobiça. Ele fugiu da cobiça. Faça o mesmo. Não deixe o diabo atrapalhar os teus sonhos. Pois ele foi preso. Chegou lá naquele cárcere. E eu imagino assim, que no dia que ele entrou, ele já tropeçou nas ratazanas. Disse, nossa, que cheiro horrível que tem isso. Alguém aqui foi com a gente na caravana para o Egito, ou alguém já teve o privilégio de viajar para Israel, passar pelo Egito? A Márcia foi, teve aqui a irmã também. Amados, o Egito moderno de hoje já é horrível, fedido. No hotel em que nós ficamos não tinha uma porta que não tinha sido arrombada. Teve gente que dormiu no hotel e que não pôde trancar a porta do quarto. Calçaram com cadeira, sabe? Quando a gente passou do lado daqueles... Os canais do Nilo, tinha, dos lugares onde a gente estava indo, a gente passou do lado de um canal daquele, tinha um jegue boiando, um jumento morto boiando em cima daquela água. Isso é o Egito. Todo mundo, $1, agarrando isso. Me solta, sai de mim que eu sou gente boa. Uma mentalidade de pobreza, aquilo, uma terrível. Imagine um presídio. O museu que a gente chegou lá, eu pensei assim, pô, mas uma vassourinha aqui nesse museu ia bem. Imagine um presídio. Aí está lá José, ele disse assim, sabe uma coisa, tem cal aí? O cara disse, para que você quer cal? Eu não vou dormir nessa cela aí, eu vou pintar esse negócio, vou arrumar esse negócio. Arrancou tudo para fora, levou lá para fora, tem uma horta aqui, já vamos botar essas coisas aqui, já vamos enterrar essas ratazanas tudo aqui. Vamos lavar. Eu creio que ele pediu sabão daquela época, não sei que tipo de sabão que era, mas foi lá e lavou, pintou as paredes, deixou a cela dele bonitinha, disse, bom, agora eu posso dormir aqui. Mas daí ele deitou e olhou para a cela do outro cara no outro lado e disse assim, coitado, está moribundo, está morrendo no meio desse lixo, vou lá arrumar a cela dele. Tem mais cal, vou. O cara disse, por que você não arruma? Assume esse negócio. Amados, ele entrou para ser preso e daqui a pouco ele estava fazendo o trabalho da diretoria do presídio. E eu creio que José estava lá varrendo e dizendo, pessoal, varrendo, todo mundo em fila aí, daqui a pouco almoço, todo mundo em ordem aqui, vamos lá, na batida né, que nem aquela tia que fez o Pentecostes Kids. Atenção, crianças! Toda a criançada parava e começava a fazer tudo que ela mandava. E organizou tudo aquilo e ele pensava assim, sabe uma coisa? Se aquele sonho vai se cumprir... Meus irmãos vão ser presos e vão chegar nesse presídio aqui, vão tudo se curvar diante de mim. O sonho continua valendo.
Se esse sonho é de Deus, vão tudo presos, vão vir aqui nesse presídio e vão ter que se curvar diante de mim. E vai se cumprir, Deus falou. Ele sempre estava com isso na cabeça. Deus falou. Deus disse. Tinha um pastor, um missionário que estava morrendo e um amigo dele foi lá orar por ele. Acho que foi até o pastor Joel que me deu isso para ler. E veio um anjo visitá-los como resposta de oração. E o anjo olhou para ele e ele disse, meu amigo vai morrer. E o anjo disse, não, Deus me mandou aqui. Sai. O que Deus mandou fazer? Uma pergunta. Ele olhou para o moribundo que estava lá, morto, e disse assim, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Aí o doente disse, tenho. Isso é por isso que você não vai morrer. Quem tem uma promessa de Deus tem que cumprir a promessa de Deus. E o homem ficou curado. Sabe como é que você vai vencer muitos desânimos, muitas depressões, muitos problemas? Colocando o plano de Deus na frente de tudo na sua vida. Deus tem um plano com a minha vida. Diga comigo assim, Deus tem um plano com a minha vida. E esse plano vai acontecer. Aí um dia ele está lá, vem 2 prisioneiros novos. Um copeiro do faraó e o padeiro do faraó. E os dois têm sonhos. E o administrador do presídio, chamado José, está passando e os dois lá, meu Deus, eu tive um sonho, que loucura. Aí ele disse, escuta, vocês tiveram um sonho? Posso entrar na conversa de vocês? Porque aqui nesse presídio eu sou meio administrador, meio tudo assim, sou psicólogo, eu cuido da alma das pessoas aqui também. Eu tenho uma amizade com alguém lá em cima, que me deu sonhos, e por isso eu gosto de falar sobre sonhos. Como é que foi o teu sonho? Aí um contou o sonho. E o outro contou o sonho. E um disse eu exprimia uvas, e o outro disse eu fazia pão. E eu não quero entrar nos detalhes dessa parte. Eu quero te fazer uma propaganda. Você entrar no YouTube, Casa de Zadok, pastor Harold McLarea. Ele fala sobre sonhos, sobre estes 2 sonhos e sobre os sonhos de Faraó. E a pregação dele vale a pena ser ouvida e reouvida. Quando eu ouvia ele lá aquele dia, sabe quando o coração treme? O Sidney estava aqui hoje tremendo, é assim, é isso. Às vezes a palavra de Deus estava entrando em mim, tremendo a minha alma, a minha vida. Vale a pena você procurar. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque o que ele tem lá é muita coisa. Mas eu quero falar algo que ele falou lá naquele dia. E eu quero te dizer uma coisa que a Bíblia nos ensina. Seja como José. Porque José é um tipo de Cristo, então seja como Cristo. E viva o exemplo de José. O que tem que ser dito, tem que ser dito. Não importa o quão pesado possa ser, seja fiel. Pessoas fiéis falam a verdade em qualquer circunstância. E ele olhou para aquele moço copeiro e disse, olha, você que espremeu uvas, uva foi criado por Deus. Eles têm muita simbologia nisso. Deus vai agir na sua vida. E Deus vai te colocar de volta diante do faraó. E você vai voltar a servi-lo como você servia antes. Ele virou para o padeiro e disse assim, pães são obras de homens. Deus não vai poder fazer nada por você. E o que você fez te condenou. Em 3 dias. Para um ele disse, em 3 dias você vai ser restituído ao teu posto. Para outro ele disse assim, em 3 dias. Mas eu vou contar para você na semana que vem, quando a gente se encontra. Não, em 3 dias. Você vai ser enforcado. Vão cortar a tua cabeça. Você vai perder a tua cabeça. Você sabia que alguém pode ir para o inferno se você não for verdadeiro com ele? Diz assim, olha, o diabo vai te levar para o inferno. Que isso? Estou te avisando. Deus tem um plano para você ir para o céu. Não, vamos ser politicamente corretos. Vou contar uma história para você. Um gato subiu no telhado. Semana que vem, segunda parte. Não dá. Semana que vem ele morreu, foi para o inferno. Seja objetivo com as coisas de Deus, irmão. José foi muito rápido. Ele disse, olha, vai ser assim. E daí ele olhou para o copeiro e disse assim, e quando você chegar na frente do faraó, lembra-te de mim. Ele disse, certamente vou lembrar de você.
Mas ele ficou pensando assim, vou lembrar de você se isso acontecer. E aconteceu. E aconteceu e ele foi levado e restituído ao seu posto. E o outro foi enforcado. Mas ele esqueceu de José. Passaram-se mais 2 anos e Deus teve que dar um sonho para o faraó. E ninguém em toda a terra do Egito sabia o que estava acontecendo. Aí sabe o que aconteceu? Daí o copeiro disse, tem um cara lá na cadeia que sabe tudo sobre sonhos. O faraó, ele falou para mim, e assim como ele falou, aconteceu. Ele falou para aquele padeiro, e assim como ele falou, aconteceu com o padeiro. Esse cara, ele tem muita intimidade com o Deus do céu. Deus dos céus fala com ele, revela coisas para ele. Mande chamar José. Aí José fez algo, ele se barbeou. Mas ele não era hebreu, ele não ia usar barba. Amados, tem momentos em que a religião tem que ser deixada de fora. Religiosidade não ajuda em nada. Religiosidade pode te prejudicar. Ele disse, sabe uma coisa, barba, não barba, isso aqui não interessa, eu vou para frente do faraó. E eu quero te dizer uma coisa, ele ainda continuava focado, eu vou para frente do faraó. Quanto mais alto eu estiver, mais fácil vai ser dos feixes de trigo se dobrarem diante de mim. E ele foi, ele disse, Senhor, o faraó teve um sonho, ninguém sabe o sonho, me dá o sonho, me dá a solução, me dá a interpretação, porque eu vou subir de posto hoje. Eu vou chegar na presença do faraó e ele vai dizer que eu sou o cara. Porque você me deu esse sonho. Eu acredito no teu sonho. Eu vou ser posto num escalão tão alto que um dia os meus irmãos vão vir para o Egito e eles vão ter que se dobrar na minha presença. Ele nunca deixou morrer o sonho dele. Por isso que ele foi para o Potifar e ele logo se tornou líder. Ele foi para a prisão, logo se tornou líder. Ele disse, agora eu vou para frente do faraó, vai acontecer a mesma coisa. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio? Que nós fomos criados para ser cabeça e não ser cauda. Estar em cima, não estar embaixo, irmão, é o mínimo que você tem que desejar. É estar no centro da vontade de Deus. Ele sempre confessava, ele tinha fé, ele dizia, eu vou chegar lá, eu vou voltar. Eu vou estar no posto que Deus falou que eu ia estar. O faraó contou o sonho, ele disse, olha, faraó, essas 7 vacas gordas, essas 7 espigas grandes e cheias, são 7 anos de fartura. Aquelas 7 vacas magras e as espigas mirradas que comem as gordas e as cheias, são 7 anos em que nem erva daninha vai nascer na terra. Nenhuma semente vai brotar. O faraó se desesperou, olhou para os seus generais e para os seus conselheiros e todo mundo ficou, oh. Aí José disse, agora é a minha chance. Sabe, faraó, por que você não coloca um homem para governar e no período das produções construir celeiros e guardar para quando chegar o tempo da escassez ter comida? O faraó levantou do trono e disse, uau! Alguém de vocês acharia alguém em toda a terra do Egito melhor do que esse homem para assumir esse posto? E todo mundo, E José, Deus está comigo. Chegou o tempo de eu estar em cima. O faraó tirou o anel do dedo e disse, olha José, eu vou te dar um anel, o meu anel. Você vai governar sobre toda a terra do Egito e sobre toda a minha casa. Você só não vai governar sobre mim. Se a minha mulher quiser ir para o shopping, vai ter que pedir permissão para você. Você vai mandar em tudo aqui. Ele disse, amém. Saiu da prisão diretamente para o trono, para a sala do trono. E começou a governar o Egito. Eu vou dizer algo que eu penso, eu já vi, está lá na Netflix. Um documentário chamado Êxodos, vale a pena você assistir. Eu acredito que o José começou a criar a tecnologia dos silos, e as pirâmides são especiais para guardar coisas que não apodrecem. Você guarda algo numa pirâmide, bota uma maçã lá, ela vai ficar anos lá naquela pirâmide.
ela pode secar, mas ela não vai estragar de podre, ela vai ficar seca. Ela não apodrece, ela seca, mas não apodrece. E ele criou algo. Na minha opinião, foi José que desenvolveu essa tecnologia. Passaram-se uns 2 anos. Vieram seus irmãos comprar. Chegaram lá e falaram com quem fala. Fala com aquele rapaz lá. Aquele é o senhor do Egito hoje. Aquele é o homem do Egito. Eles foram lá, nós precisamos comprar, nós somos da terra de Canaã, assim. Ele olhou para eles, puxa, ficou assim dentro dele. Mas vendeu. E daí você sabe a história, se você não sabe, vai ler, porque se eu for contar tudo isso, nós vamos terminar às 3 da manhã. Mas ele botou lá o dinheiro de volta. Eles vieram devolver o dinheiro. Eles ficaram preocupados. Quando voltaram para comprar, disseram, por engano. Ele disse, não, vocês vão trazer o irmão mais novo de vocês para cá. Ele disse, não podemos. Simeão disse, então eu fico aqui no lugar. Não posso. Não, tudo bem, vai ficar alguém de vocês até vir. E é toda aquela história. Até que um dia, estavam todos os 11 lá, na casa dele. Teve uma situação em que ele, olhando para os irmãos, sofreu tanto que ele se retirou e foi chorar lá no quarto dele. Nos aposentos dele, ele chorou tão alto que se ouviu o choro de José lá na casa do faraó. O faraó ouviu e disse, o que está acontecendo com José? Ele disse, olha, não sei, faraó, tem uns hebreus que vieram para cá, que mexeram muito com as estruturas dele. Até que um dia eles estão lá na presença deles, não, vocês vão voltar para a casa dos pais de vocês, mas o irmão mais novo de vocês, o Benjamim, vai ficar aqui. Judá disse, meu senhor, se prostraram todos, rosto no chão. E Judá disse, meu senhor, não faça isso conosco. Porque nós tínhamos um irmão, e nós fizemos muito mal para ele, e nós mentimos acerca disso para o nosso pai, e o nosso pai sofre até hoje, por causa do mal que fizemos para ele. Por favor, não faça isso. Sexta coisa que eu quero lembrar com você hoje e aprender com você nesse texto. Se os nossos sonhos não têm um propósito no reino de Deus, eles não são de Deus. Se um sonho está na sua vida só para te fazer ter um carro melhor, só para ter um apartamento na praia, e ele não tem nada a ver com o reino de Deus, cuidado, esse sonho não veio de Deus. Não estou dizendo que você não pode ter esse tipo de sonho, mas ele não é de Deus, ele é um sonho teu. Porque os sonhos de Deus sempre têm um fim proveitoso. Abra comigo lá em Gênesis 45, 4 a 8. Depois que cumpre-se o primeiro sonho de José, os 11 feixes se dobram diante do feixe dele. Só os irmãos estão ajoelhados nesse dia. Ele não resiste. Diz assim o texto, versículo 4 do Gênesis 45. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Estavam tudo prostrados diante dele. E chegaram-se. Então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Quem tem sonhos de Deus não precisa se vingar de ninguém. Não precisa sair cantando. Passei pela prova, ninguém me ajudou, agora minha vitória tem sabor de mel. Não tem esse negócio. Não é vingativo. Pelo contrário, é instrumento de Deus na vida dos opressores. Ele disse, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Por quê?
para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. A promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, nosso pai, vai se cumprir, e Ele me usou para preservar as gerações futuras. Deus tem um propósito com você e comigo. Quando Jesus nos chamou e começou a nos dar sonho de ganhar almas, eu lembro dos sonhos que eu falei que a Arlene tinha, né? Que a Arlene acordava toda manhã e muitos dos sonhos, assim, sabe, hoje eu sonhei que nós estávamos num rio, e era um rio bem assim, uma água turva, e eu colocava o anzol ali, e eu pegava grandes peixes. Ela sempre sonhava com: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Que coisa engraçada, Deus dá sonhos para você. Deus está te dando sonhos com o reino de Deus. Discerne os que são de Deus, despreza os que são da carne, mas te apega aos que são de Deus, porque os de Deus vão fazer com que a tua vida tenha um fim proveitoso, tenha um propósito. A pior coisa que tem é acordar de manhã e não saber por que estamos aqui. A melhor coisa que tem é acordar de manhã: eu sei que Deus me quer em Roma. Não importa quantas lutas e tribulações, eu vou chegar lá. Quando Deus te dá um sonho com aquele tio, com teu avô, com a tua mãe, com os teus irmãos, e você diz: meu, Deus está me fazendo sonhar com eles, eu é que vou ganhar eles para Jesus. Eu tenho um propósito na minha vida, eu vou ganhar almas. Quando Deus começa a te dar aquele vizinho irritante, Ele começa a dizer: sonha com ele, porque eu vou te entregar ele nas tuas mãos. E você começa a falar do amor de Deus, e aquele homem começa a ser o teu melhor amigo. E mais do que isso, ele passa a ser um dia teu irmão, porque você levou a vontade de Deus para dentro da casa dele. Viva pelo seu sonho. Deixe Deus te dar sonhos e viva pelo propósito do sonho. Há muitas pessoas aqui que os sonhos morreram, os sonhos quase que acabaram, quase que encerraram, mas Deus está dizendo: é um tempo de viver sonhos. É um tempo de viver as coisas de Deus. Viva com o propósito do sonho. Viva para o cumprimento do sonho. Quando a gente age assim, amados, a gente honra aquele que nos dá o sonho. E sendo de Deus, não importa o tempo. Pode demorar, mas vai se cumprir. Com certeza acontecerá. A Bíblia diz que Deus fala: o meu justo viverá da fé. Ele vai acreditar em mim, como Abraão acreditou. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer algo com você lá. Vai para aquela terra. Deus está falando com você. Talvez você diz: mas Deus não me falou tudo. Mas obedece aquilo que Ele já te falou. Porque a segunda etapa só vem quando você cumprir a primeira. Algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Eu quero que você fique de pé.